Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui e preparamos uma videoaula para vocês a respeito de materiais volumétricos e técnicas de medição de volume. Vocês podem acompanhar a aula e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato ou conversar no momento da aula. Vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre materiais volumétricos e técnicas de medição de volumes. Introdução. Medir volumes de líquido faz parte da rotina de todo laboratório, assim como medir massa. Quem trabalha em laboratório está permanentemente ou medindo volume, ou medindo massa, enfim. Os materiais que a gente utiliza para medir volumes são vários. Então a gente tem aqui, olha, balão volumétrico. Esse é um balão volumétrico de 100 mililitros. Proveta. Essa é uma proveta de 25 mililitros. Essa é uma proveta de 100 mililitros. Essa é de polietileno. Essa é uma proveta de 50 mililitros. Pipeta volumétrica de 25 mililitros. Pipeta graduada. Essa é de 10 mililitros. Temos também a bureta. Essa é uma bureta de 25 mililitros. Esses materiais volumétricos, uns são mais exatos, outros menos exatos. E eles são feitos para os mais diversos fins. Em primeiro lugar, a gente poderia dividir esses materiais em dois grandes grupos. Existem materiais volumétricos feitos para livrar um certo volume. Eles exibem uma sigla que chama TD, to deliver. Atualmente, essa sigla TD, ela não tem sido muito utilizada. Ela tem sido substituído pelo X. Então é um material feito para livrar um certo volume. Então, um material feito para livrar um certo volume é, por exemplo, a pipeta. A pipeta livra um volume. Aqui, essa pipeta, olha, está exibindo aqui, ó, é X. Essa é X, ou seja, TD. Então, é um material feito para livrar. Quando eu transfiro 50 mililitros, tá vendo? Ele está transferindo, de fato, 50 mililitros. Imagine se, por um passe de mágica, a gente conseguisse livrar, inclusive, aquele líquido que fica molhando internamente. Aí eu estaria livrando um volume maior do que 50. Então, ela foi calibrada já descontando a parte que vai ficar interna, molhando internamente o material. Então, esse é um material feito para livrar. O balão volumétrico é um material TC, foi feito para conter. Então, quando você preparar uma solução, você está preparando aquele volume, mas a hora que você transfere um volume menor. Por quê? Porque aquele líquido que está molhando internamente, você não consegue transferir, certo? Então, ele foi calibrado para conter esse volume e não para transferir. Essa sigla TC, tu contém, ela também pode ser usada como IN. Então, TC ou IN significa a mesma coisa. É um material feito para conter. Bem, além desses dois grupos, TC-TD ou IN e X, esses materiais, eles também têm seus volumes dependentes em termos do diâmetro do material. Então, por exemplo, se eu medir 25 mililitros nesse material, aqui está o traço de aferição, e 25 mililitros nesse material,
Repare o traço de aferição aqui e o traço de aferição aqui. Repare o diâmetro. É lógico que a pipeta volumétrica é um material muito mais preciso do que a proveta, a começar pelo próprio diâmetro, né? Aqui, se passar um pouquinho ou se faltar um pouquinho, é de fato um pouquinho. Aqui vai ser um pocão, quer dizer, é uma quantidade maior, né? Então, esses materiais, tem os materiais que são mais exatos e os materiais que são menos exatos. Sempre que tiver a palavra volumétrica associada ao material, você pode confiar que é um material bastante exato ou mais exato. Mas a bureta também é um material onde a escala foi feita com bastante exatidão, tá? Tem erro? Lógico que tem erro. Todo material, por mais exato que ele seja, vai existir erro, mas os erros são bem menores. Então, uma outra exibição que esses materiais podem ter, no caso das pipetas, são pipetas de 2 traços, pipeta de 1 ou nenhum traço. 1 ou nenhum representa a mesma coisa. O que significa isso? A pipeta de 1 traço é de esgotamento parcial e a pipeta de 2 traços é de esgotamento total. A de esgotamento total também é conhecido como pipeta de sopro. Então, a pipeta de 2 traços, que é essa que está, por exemplo, na minha mão, ela é de esgotamento total. Então, eu faço o líquido entrar na pipeta e eu pipeto até aproximadamente 1 a 2 centímetros acima. É interessante que aluno gosta muito de acertar o nível do líquido na subida do líquido. Não se faz isso. Você pipeta acima e aí você faz o líquido descer, pressionando essa válvula lateral. Bem, aí você transfere, né, o material. Então imagine, estou transferindo esse líquido. Espero de 5 a 20 segundos, vai depender muito do fabricante, para que todo o filme líquido chegue embaixo. Essa aqui é uma pipeta que está retendo bastante, olha. Dá para ver a retenção de líquidos aqui dentro? Se eu quisesse transferir 10 mililitros, jamais iria conseguir, essa pipeta está suja. Então, espero de 5 a 20 segundos. Dado esse tempo, eu ponho o indicador aqui em cima e abraço aqui esse balãozinho. Vai aquecer e esse líquido que estava aqui dentro, ele acaba caindo. Isso é uma técnica. A outra técnica seria com a pera. Esse gordinho aqui da pera, tá vendo, da saída lateral, é para você fazer isso, para pressionar, para expulsar esse líquido que está aí no final. Então imagine, já esgotei, mas ficou aquela porção de líquido lá dentro. Então eu pressiono aqui e o líquido sai. Bem, então se é pipeta de 2 traços, essas pipetas de 2 traços, elas estão ficando em desuso. Aqui na escola a gente ainda tem bastante, até por conta de doações que a gente ganha, coisas desse tipo. Mas eu estive conversando com um técnico de uma dessas empresas de vidraria, e ele falou que está mesmo em desuso, que a tendência é ficar todas as pipetas de um traço ou traço nenhum. Essas são de esgotamento parcial. Essas de esgotamento parcial, que é o caso dessa pipeta aqui que está na minha mão, uma pipeta graduada. Então, uma vez você liberado todo o volume, esse pouquinho que ficou
você mantém a pipeta na vertical, encosta na parede do frasco coletor e dá um risco de 1 centímetro. Quer dizer, você corre ela aqui, ó, 1 centímetro. Ainda assim vai ficar um pouquinho. Esse pouquinho é para ficar mesmo. Então, quando ela foi calibrada, ela já foi pensando nesse pouquinho que ficou. Então, se por algum motivo eu assoprasse essa pipeta aqui de um traço, eu estaria transferindo então um volume maior, tá? Essa porção que ficou é de fato para ficar. A gente preparou essa prática para fazer 2 coisas diferentes. Uma delas é preparar uma solução, mas apenas em termos de técnica de preparação de solução. A gente não sabe ainda o que são unidades de concentração, a gente não sabe nada disso. O que a gente quer é como é que eu transfiro, como é que eu preparo uma solução, que técnica eu uso, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Então, aqui na apostila estão essas 2 partes. A parte A é a preparação de 100 ml de solução de sulfato de cobre 2. E na parte B é a transferência de volume. E aqui está todo o procedimento. O que é o procedimento? O procedimento está descrevendo passo a passo tudo que a gente tem que fazer na ordem certa. Então, aqui no item 1 está escrito: transferir 1 grama de sulfato de cobre 2 pesado na aula anterior para um becker de 50 ou 100 mililitros, tomando cuidado de não deixar resíduo de sal no papel. Por isso, lavar o papel com jatos de água destilada. Aqui está o sulfato de cobre que a gente pesou. Eu encaixei aqui um funil técnico ou de transferência. Eu vou transferir o sulfato de cobre 2 para cá. E por mais que eu não enxergue aqui nada, certamente existem ainda cristais aqui de sulfato de cobre 2, que são tão pequenos que a gente de fato não enxerga. Mas para garantir que eu transferi totalmente, eu lavo esse papel na direção da boca do funil, lavo o funil e, uma vez lavado, eu posso então remover. Agora eu vou dissolver. Eu faço esse movimento circular. Se por acaso eu ainda não tenho habilidade, eu acho que vai derramar, eu posso apoiar e faço isso. Tanto faz, as 2 formas estão corretas. Agito para dissolver então o máximo que eu puder. Prepara-se solução em balão volumétrico. Repare que o balão, ele não precisa estar seco, né? Pode estar totalmente molhado, porque eu vou completar o volume com água. Para transferir, eu utilizo o mesmo funil. Posso fazer uso de uma bagueta. Essa bagueta aqui não é de vidro, é de plástico. E aí, através desse biquinho que tem no becker, eu encosto na bagueta, de modo que a última gota caiu no bastão. Esse bastão eu não posso tirar daqui e apoiar, porque eu estou vendo que ele está todo molhado com a solução que estava aqui. Essa transferência a gente chama de transferência quantitativa. O que significa transferência quantitativa? Eu tenho que garantir que todo o sulfato de cobre que estava aqui se transferiu para o balão. Como é que a gente garante isso? A gente garante isso lavando-o
com pequenas quantidades de água. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Em geral, umas 4 vezes são suficientes. Se não for, você pode lavar mais vezes, mas sempre com pequenas quantidades, olha. Procurando lavar sempre toda a parede do becker. Eu tinha um professor que ele dizia assim: se você fez uma transferência quantitativa, você pode pegar o material e guardar no armário porque ele está limpo. E essas coisas a gente não esquece, né? Ó, lavo a bagueta. Agora eu posso apoiar. Lavo o funil. Também agora eu posso tirar. E faço esse movimento circular. Um balão volumétrico é interessante a gente notar que em tempo algum ele pode ser tampado, a não ser depois que você acertou o volume. Então vou falar um pouquinho sobre o volume. Bem, então sempre que eu tiver um líquido no material de vidro cilíndrico, a superfície não vai ficar retinha assim, olha. Porque existe uma força que empurra o líquido para cima. Tá? Ela tem a ver com a tensão superficial. Quanto mais largo for o diâmetro, quanto maior for o diâmetro desse cilindro, mais para a horizontal tende essa força. Quanto mais estreito, mais para a vertical tende essa força. E aí empurra o líquido mais para cima. Se eu tiver um tubo capilar, que é aquele tubo que tem 1 milímetro de diâmetro, eu vejo que o líquido sobe totalmente no capilar. No caso desses materiais volumétricos, a gente sempre vai fazer a leitura no material, numa parte cilíndrica. Então, olha o que vai acontecer. Junto da parede, o líquido vai ficar mais em cima. No centro, o líquido vai ficar mais embaixo. Então, vai formar aqui uma voltinha que a gente chama de menisco. Certo? Bem, a leitura estará correta quando a parte inferior do menisco tangencia o traço de aferição do material. Bem, tem erro aqui? Tem erro. Qual é o erro aqui? É essa parte que ficou a mais, tá vendo? E essa daqui. Qual seria a outra forma? A outra forma seria que eu lesse assim, ó. Tem erro? Tem. Qual é o erro? Aqui, ó. Onde é que o erro é maior? Nesse segundo caso. Então, aqui é o volume mais próximo do real que a gente tem. Então, reparem que, e lembrem-se que sempre eu vou fazer a leitura quando a parte inferior do menisco tangencia o traço de aferição. Então, eu tenho ali um balão volumétrico, né? No balão volumétrico, tem aqui um gargalo, que é onde está o traço de aferição, aqui. Então, eu tenho que completar o volume de modo que o menisco fique nessa posição. Então, para terminar a preparação da solução, eu vou colocando água destilada, que eu posso colocar daqui, ou posso colocar direto do barrilete, mas eu vou colocando aos poucos e sempre fazendo esse movimento circular. Sempre aos poucos e agitando, e eu trago o volume até próximo do gargalo. Próximo quanto? A um dedo mais ou menos do gargalo, 1 centímetro.
agitando para facilitar a homogeneização, né, no final. Até mais ou menos aqui, ó. Essa é a última homogeneizada que eu dou por enquanto. Já estou a aproximadamente 1 centímetro do gargalo. A partir daqui, eu tenho que agora acertar o volume, mas acertando também o menisco, é aquela voltinha. O traço de aferição está nessa região. E aqui eu tenho alguns detalhes. O traço de aferição é na volta inteira, que me permite saber qual é a posição correta de leitura. Porque se eu estiver lendo assim, eu vou ver um traço aqui na frente e por cima eu vou ver um traço atrás. Estou vendo 2 traços. Se eu ler assim, também eu estou vendo 2 traços. Eu estou vendo um aqui na frente e por baixo eu estou vendo o traço de trás. A posição correta é quando o traço da frente e de trás coincidem e eu vejo um traço só. Tá? Isso é para evitar os erros de paralaxe, que são aqueles erros de posicionamento. E daí então, eu completo, que eu posso completar simplesmente com uma piceta, jogando a água destilada. Se eu não tenho muita prática, eu trago o menisco para próximo e quando eu estiver bem próxima, eu pego uma água destilada e aí eu pego uma pipeta de Pasteur, essa é uma pipeta descartável, coloco água, verifico o posicionamento e procuro centralizar as gotas que eu estou colocando aqui dentro. São algumas gotas, de modo que a parte inferior do menisco tangencie o traço de aferição. Só agora que eu posso tampar e agitar. E agita-se assim, ó, vira de cabeça para baixo, para frente, para trás e volta para a posição inicial, sempre pressionando a rolha. Então é para frente, para trás, para frente, para trás. 3, 4, 5, 29, 30 vezes. 30 vezes. Por que eu só posso tampar agora? Porque enquanto eu estou completando o volume, se eu tampar e fizer isso, eu vou ter que destampar para colocar, né? A hora que eu destampo, olha o que acontece. Eu perco parte da solução. Numa análise quantitativa, isso é fundamental, certo? Outra coisa, por que eu tenho que agitar tantas vezes? Eu tenho que agitar tantas vezes porque a homogeneização aqui, ela é meio complicada, olha. O principal responsável pela homogeneização, vê se vocês percebem, é essa bolha, ó. Tá vendo essa bolha que forma? Então é isso que eu faço. Então a solução agora ela está preparada. Agora eu posso destampar, se molhar, se perdeu alguma coisa, não tem problema, porque está tudo na mesma concentração. E aí vem a segunda parte. A segunda parte, que é a transferência de volume. A transferência de volumes. E ele diz assim, item 1. Transferir com o auxílio de um funil de transferência, que é esse funil que a gente já até usou, apoiado sobre uma argola, todo o volume do balão para uma proveta de 100 mililitros. Então essa daqui é a proveta de 100, vou transferir todo o volume. Nesse caso eu nem preciso da bagueta porque vai ser uma transferência contínua. Espero alguns segundos para que todo o líquido transfira.
Tem algumas bolhas. Quando isso acontecer, você bate um pouquinho de leve, que essas bolhas somem. E aí você vai fazer a leitura. Bem, esse é um balão volumétrico, tem a palavra volumétrica junto do nome. Essa é uma proveta de 100 mililitros. Olha o diâmetro. Então, qual é o material mais exato? É o balão volumétrico. Vocês vão ver que no decorrer da aula, várias equipes vão fazer. Para algumas equipes, o 100 mililitros vai ficar acima do traço do 100 na proveta. Para algumas, vai ficar abaixo. Para outros, vai ficar exatos no 100. O certo seria o quê? Ficar abaixo, porque ele foi feito para conter 100. Ele não foi feito para transferir 100. Então, aqui nesse material deveria estar o quê? Abaixo. Então, eu verifico. Nessa daqui, ele está exato no 100. Tá? Estou olhando o menisco, a parte de baixo está lá batendo no 100. E aí eu faço anotação naquele meu caderninho lá de laboratório. O que foi que eu vi, o que foi que aconteceu, está acima, está igual, está menor, o volume. E faço essa anotação. Item 2. Pipetar 25 mililitros da solução contida na proveta usando uma pipeta volumétrica conectada a uma pera de segurança e transferir para um becker de 50. Esse aqui é um becker de 50. 50 é a capacidade dele, está escrito aqui. Mas reparem que becker não é material volumétrico. Apesar dele ter aqui uma estimativa de volume, é para você ter noção do volume, tá? Mas não é para medir volume com ele. Então, eu vou retirar aqui 25 mililitros. Então, quando a gente pipeta, a gente retira, seca externamente e aí acerta o menisco. Então, transferir para cá, estou transferindo para cá 25 mililitros. Essa aqui é uma pipeta de 2 traços. Uma pipeta de 2 traços, eu não posso deixar esse líquido lá na ponta, eu devo expulsar. Então, eu posso esperar lá os 20 segundos, coloco meu indicador aqui e não sei se deu para ver que as gotas saíram. Então, essa é uma pipeta de esgotamento total. Bem, como vocês viram, olha, o becker não é mesmo um material volumétrico, porque eu transferi para cá 25 mililitros. E olha o volume que ele está mostrando aí, 30. Quase 30, bem próximo do 30. Então, não é mesmo um material volumétrico, né? Não deve se confiar o volume a um becker. Agora eu vou pipetar 10 mililitros da solução contida na proveta usando uma pipeta graduada de 10. E vou transferir para o mesmo becker. Então, tinha 25, aqui eu já faço uma anotação, né? Em relação ao volume que ele está dizendo ali. Então, sempre pipeto acima, mantendo a pipeta na vertical, eu acerto o volume. Então, tinha 25 com mais 10, 35. Essa é uma pipeta de nenhum traço. Essa é de esgotamento parcial. Então, eu espero aqui 20 segundos. Dado os 20 segundos, eu toco a ponta da pipeta
na parede e risco mais ou menos 1 centímetro para o lado. Ficou um pouquinho que era para ficar mesmo, porque essa não é de esgotamento total. Bem, então eu tinha 25 com mais 10, 35. 35, o Becker aqui já está mostrando quase que 40, olha. Já faço a anotação lá no meu caderno do que foi que eu percebi aqui. 4. Transferir a solução contida no Becker para uma bureta de 25, que deve estar limpa e seca. E olha o detalhe da bureta. O 25 dela começa aqui e termina aqui, ó. Aqui é o 0, tá vendo o 0? E aqui é o 25. Então, quando eu vou colocar, eu fecho a torneira, coloco um pouco da solução, eu tenho que preencher essa parte que está vazia. Aí existem várias técnicas. Eu prefiro assim, deitar a proveta, a bureta e voltar à posição vertical e fecho a torneira. Para ver se não ficou, e verifico se não ficou nenhuma bolha, não tem. E agora eu termino de completar o volume. De novo eu coloco acima do traço, utilizo uma garra. Tenho aqui uma garra dupla para bureta. Acerto o menisco, tá vendo? Essa torneira daqui, não existe a torneira para canhoto, tá? Ela é sempre da mesma forma. A gente usa a mão esquerda no controle da torneira. A mão direita, ela é feita para agitar. Nesse caso aqui não vai ter agitação, né? Mas numa titulação, que é uma técnica que se usa esse material, a gente teria que agitar. Como eu estava falando, é um material cilíndrico, então forma também lá um menisco, né? Acertei o 0. Agora eu vou transferir os 25 mililitros para uma proveta de 25. Esse é um material volumétrico. Agora eu preciso tomar cuidado, porque 25 não é abrir e deixar ela escoar inteira, é deixar escoar até aqui, até o traço aqui, olha, do 25. Então eu abro e espero gotejar 25 mililitros. E comparo o 25 que existia na bureta com o 25 da proveta. Se por acaso não baterem, qual material que eu confio mais? Será que qual material é mais exato? A bureta ou a proveta? Certamente a bureta. Uma coisa que interfere bastante, dificulta a leitura, é a formação de bolhas, tipo uma espuminha na superfície. Isso daí atrapalha bastante. Mais uma gota. Foi. Bem, aqui deu um pouco acima de 25. Então, uma boa. Mas dá para ver bem aqui. 25 tá aqui, o traço do 25. Então, a proveta está dizendo que tem mais que 25 mililitros, porque ultrapassou o 25 da proveta, mas a bureta é um material bem mais confiável que a proveta. E é essa a nossa prática. Então, vocês viram que tem vários materiais utilizados para fazer medição de volumes. Eles podem conter ou podem livrar os volumes que eles declaram.
As pipetas podem ser de esgotamento total ou de esgotamento parcial. A esgotamento total também é chamada pipeta de sopro, mas que estão em desuso. E a gente daí transferiu para vários materiais para comparar as leituras de um para o outro. Se eu fosse colocar os materiais aqui que a gente utilizou, numa ordem crescente de exatidão, olha, o menos exato é a proveta de 100. Depois é a proveta de 50. Depois é a proveta de 25. Depois é a pipeta graduada de 10. Esses dois aqui, tanto a bureta quanto a pipeta volumétrica, eles são bem confiáveis. Mas a pipeta volumétrica, ela é um pouquinho mais confiável. Então, esse é o material mais exato, esse é o menos exato. Da esquerda para a direita, está na ordem crescente de exatidão, do menos exato para o mais exato. Certo? Pessoal, tudo bem? Então, essa foi a videoaula de hoje. A gente espera que vocês tenham aproveitado e vocês podem utilizar o espaço da aula para perguntar se vocês tiverem alguma dúvida e a gente acaba esclarecendo e enriquecendo mais a discussão. Tudo bem? Até logo e até o próximo vídeo.